Não vejo o Sérgio Moro, Fabiola, com esse potencial todo para, numa eventual absolvição, melhorar as relações do Legislativo com o Executivo. Ocorre que o Sérgio Moro, ele fez por pressão o que se abstinha de fazer por opção e passou a fazer política, né? Então, ele se aproximou da cúpula do União Brasil, que é o partido dele, passou a participar de reuniões internas da legenda, ele antes ignorava, passou a fazer política, foi visitar até o Gilmar Mendes, que é o seu desafeto mor no judiciário, né? Foi humilhado pelo Gilmar Mendes num encontro cujo teor foi vazado e o Gilmar Mendes fez questão de confirmar os vazamentos com frases de efeito. Ele humilhou mesmo o Sérgio Moro, né? E, nos últimos dias, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, passou a fazer lobby pela absolvição do Sérgio Moro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, politizou-se uma questão que vinha sendo tratada com um viés mais judicioso, mais jurídico, e a corda foi afrouxando no pescoço do Sérgio Moro, a ponto de termos agora essa tendência pela absolvição. Há um detalhe que favorece o Sérgio Moro, que é o fato de que as verbas de pré-campanha, elas não são efetivamente regulamentadas em lei. Então, há uma noção de que o candidato não pode exorbitar, não pode gastar além do razoável, segundo a definição da Justiça Eleitoral, mas a legislação não define o que é razoável. E, em função disso, o Sérgio Moro é beneficiado por um festival de avaliações sobre os gastos que ele realizou, que leva a uma flacidez teórica em torno desse julgamento. Então, você tem avaliações diferentes dos partidos que acusam o Sérgio Moro de ter cometido crime de abuso do poder econômico na fase de pré-campanha, que foi candidato à presidência, gastou uma determinada quantia e depois desistiu da presidência e foi concorrer a uma vaga de senador pelo Paraná. Nessa transição, segundo a acusação, o Sérgio Moro teria obtido uma visibilidade que não foi dada aos candidatos que disputaram com ele uma vaga no Senado. Então, ele teria, então, cometido um crime de abuso do poder econômico. Aí, quando você vai ver as contas, elas são absolutamente díspares, né? O partido, o PT, que acusa o Sérgio Moro de ter cometido esse crime, avalia que ele gastou alguma coisa em torno de 4 milhões, o PL fala em 20 milhões, e o relator deste caso, lá no TRE do Paraná, estimou a despesa do Sérgio Moro em pouco mais de 200 mil reais. Veja a disparidade, né? E, portanto, essa despesa não seria suficiente para caracterizar o abuso. E agora o tribunal, a Procuradoria-Geral Eleitoral, que está atuando neste caso aqui no TSE, divergiu do Ministério Público lá no Paraná. Então, lá no Paraná, o Ministério Público defendeu a cassação do Sérgio Moro. Aqui, em Brasília, a Procuradoria Eleitoral está defendendo a absolvição do Sérgio Moro. Então, virou uma salada, é, uma salada de números e ninguém se entende. Lá, o Ministério Público no Paraná diz que o Moro gastou mais de 2 milhões de reais. Como o teto para a campanha de senador é de 4 milhões, alegou-se que ele exorbitou nos gastos. Realmente gastou mais do que foi permitido aos candidatos ao Senado pelo Paraná. E aqui em Brasília, o Ministério Público está dizendo que não, que o Sérgio Moro gastou no máximo 424 mil reais. Então, nem o Ministério Público Eleitoral se entende. Lá no Paraná, uma conta, em Brasília, outra conta. Então, o Sérgio Moro, Fabíola, está se beneficiando desta ausência de regulamentação legal para as despesas da fase de pré-campanha e dessa disparidade de números. A acusação feita pelo PT e pelo PL tem números diferentes. O relator lá no TRE do Paraná teve um número diferente
do que está sendo apresentado pelo Ministério Público aqui em Brasília, e também o Ministério Público no Paraná teve outro número, lá pede a cassação, aqui pede a absolvição. Então, tanta confusão acaba favorecendo o réu, e o Sérgio Moro está agora com essa perspectiva de absolvição. Não creio que isso vá levar, Fabiola, a uma distensão nas relações entre legislativo e judiciário. O que vai ocorrer aqui é que o Sérgio Moro vai ter a íntegra, se for realmente absolvido, vai ter todo o seu mandato de 8 anos, e todo aquele carnaval, o circo que se formava no Paraná, porque teria que ser convocada, em caso de cassação, uma nova eleição, esse circo se frustrou. Estava o PT com um candidato, o PL, dizia-se que até a Michele Bolsonaro poderia concorrer a uma vaga de senadora pelo Paraná. A Gleisi Hoffmann, que é deputada federal, já foi senadora um dia, estava se equipando para disputar a vaga de senadora. Estavam os urubus todos ali voando, né, Todos Josias? os urubus agora vão ter que recolher as asas.